E aí, pessoal, estamos de volta aí com mais um tópico do assunto atos administrativos. Ah, professor, não acaba esse assunto? Acaba. Hoje é o nosso último ponto que a gente vai estudar sobre atos administrativos. E a gente vai abordar no vídeo de hoje o tópico relacionado à revogação e à convalidação. E antes de dar continuidade na aula, eu quero fazer um pedido para você. Você que é novo no canal, faz sua inscrição no canal, já se inscreva aí no canal. Para quê? Para você acompanhar todas as aulas e todas as dicas para você não errar nenhuma questão de direito administrativo na tua prova. Então, para a gente dar continuidade no conteúdo aqui, o que você precisa saber para a prova sobre a revogação? Primeiramente, o que é a revogação? Gente, a revogação ela é a retirada do ato administrativo do mundo jurídico, assim como a anulação. Só que na revogação, os motivos que eu tiro um ato administrativo do mundo jurídico, eles são diferentes. Ah, professor, então quais são os motivos que eu utilizo aqui para eu retirar um ato administrativo por meio da revogação? Gente, aqui na revogação os motivos são a conveniência e oportunidade da administração pública. Ou seja, ela verifica se aquele ato ele não é inconveniente, ela verifica se aquele ato ele não é inoportuno para a administração pública. Então, tu vai colocar no caderno o seguinte, que revogação é a retirada dos atos administrativos do mundo jurídico pela conveniência e oportunidade. Então, anota aí no teu caderno, puxa uma setinha e coloca o seguinte, que a revogação ela é a retirada dos atos administrativos do mundo jurídico. Beleza, tira do mundo jurídico pelos motivos e grava bem quais são os motivos, pelos motivos da conveniência e oportunidade. Então aqui a administração pública verifica a oportunidade do ato, a conveniência desse ato administrativo. Beleza, professor? Então, falar em revogação, fala-se que eu estou tirando do mundo jurídico esse ato administrativo pela conveniência da administração pública, pela oportunidade. Beleza. Agora, em quais atos eu posso utilizar a revogação? Aí tu vai colocar o seguinte, que a revogação eu vou usar para retirar os atos discricionários. Então tu vai colocar o seguinte, que essa revogação atinge os chamados atos discricionários. Professor, já esqueci o que é um ato discricionário. Atos discricionários são o quê? São aqueles em que o administrador público ele tem uma margem de escolha. Ele tem mais de um comportamento porque a lei falou para ele que ele tem essa opção. Então, atos discricionários são aqueles praticados com margem de escolha, dentro dos limites, lógico, da lei. Então, a revogação ela atinge esses atos administrativos chamados de discricionários. Agora eu digo o seguinte, que a revogação ela faz aqui uma análise do critério de conveniência e oportunidade. Gente, quando eu faço uma análise de conveniência e oportunidade, eu quero dizer que na revogação eu faço o controle chamado de controle de mérito. Então tu vai colocar o seguinte, que essa análise de conveniência e oportunidade também é chamada de controle de mérito. E lembra lá o que é o mérito lá do ato administrativo? Você ainda lembra o que é esse mérito? É o juízo de conveniência e oportunidade feito pela administração pública. Então, quando eu falo que a administração pública estava revogando um ato
administrativo pela conveniência, oportunidade, quer dizer que ela está fazendo um controle de mérito, fazendo juízo de valor para ver se esse ato ele é conveniente ou não para a administração pública. Tranquilo? Então veja que a revogação, quando eu falo de conveniência e oportunidade, faz um controle de mérito. Agora um ponto muito importante. Qualquer órgão vai fazer esse controle de mérito? A administração pública vai fazer? O Poder Judiciário faz? Quem faz? Tu vai colocar o seguinte, que o controle de mérito do qual utiliza a revogação para retirar um ato administrativo do mundo jurídico é feito somente pela administração pública de modo geral. Então tu vai colocar aqui que esse controle somente a administração pública. Então, quando tu falar aqui quando a questão falar o seguinte para você, que a administração pública, quando uma questão falar para você que um ato administrativo foi retirado por meio de um controle de mérito, quem pode fazer? Somente a administração pública. Tranquilo? De boa? Então, veja que a revogação, essa análise de conveniência e oportunidade, eu chamo de controle de mérito. E somente a administração pública pode fazer esse controle de mérito. Tranquilo? Beleza, professor. Eu lembrei agora, professor, que lá na anulação, ela retira do mundo jurídico um ato ilegal, um ato inválido, com vício. E na revogação? Na revogação, ela retira do mundo jurídico, fazendo essa análise de conveniência e oportunidade, ela tira do mundo jurídico um ato legal, um ato válido, ou seja, não há desconformidade com a lei, o ato está conforme a lei. Então, tu coloca no caderno o seguinte, que a administração, ela retira um ato e esse ato, ele é um ato legal. Ah, professor, legal dia de ser legal, é legal porque ele não tem vício, ele está conforme a lei. E esse ato legal também é chamado de ato válido. Por quê? Porque não tem nenhum defeito, não tem nenhum vício. Onde? Lá naqueles elementos do ato administrativo. Então veja que essa revogação, ela retira um ato legal, um ato válido. Tranquilo? De boa. Agora, eu falei para você que somente a administração pública faz o chamado controle de mérito. Se somente a administração pública faz o controle de mérito, e o controle de mérito é a análise da conveniência e oportunidade, o Poder Judiciário pode fazer o controle de mérito? Não, não pode. E se o Poder Judiciário não pode fazer o controle de mérito, ele pode revogar um ato da administração pública? Também não pode. Então o Poder Judiciário não faz o controle de mérito. O Poder Judiciário, ele não revoga os atos da administração pública. E isso fere o princípio da separação dos poderes. Então você vai colocar uma observação bem aqui, que o Poder Judiciário não faz controle de mérito e se ele não faz o controle de mérito, ele não revoga ato da administração pública. Vou colocar bem aqui esse não faz para você ficar evidente que o Poder Judiciário não faz. Então ele não faz o controle de mérito, ele não faz a revogação dos atos da administração pública, ele não revoga. Tranquilo? Então são informações e que as bancas adoram cobrar isso, ela não cansa de cobrar. Eu não sei porque ela não para de cobrar isso. Por quê? Porque a partir de agora você está incluindo no grupo de alunos que sabe esse tipo de informação. Qual?
que o Poder Judiciário, ele não faz o controle de mérito, que o Poder Judiciário... E aí, pessoal, estamos de volta aí com mais um tópico do assunto atos administrativos. Ah, professor, não acaba esse assunto? Acaba. Hoje é o nosso último ponto que a gente vai estudar sobre atos administrativos. E a gente vai abordar no vídeo de hoje o tópico relacionado à revogação e à convalidação. E antes de dar continuidade na aula, eu quero fazer um pedido para você. Você que é novo no canal, faz sua inscrição no canal, já se inscreva aí no canal. Para quê? Para você acompanhar todas as aulas e todas as dicas para você não errar nenhuma questão de direito administrativo na tua prova. Então, para a gente dar continuidade no conteúdo aqui, o que você precisa saber para a prova sobre a revogação? Primeiramente, o que é a revogação? Gente, a revogação ela é a retirada do ato administrativo do mundo jurídico. Assim como a anulação. Só que na revogação, os motivos que eu tiro o ato administrativo do mundo jurídico, eles são diferentes. Ah, professor, então quais são os motivos que eu utilizo aqui para eu retirar um ato administrativo por meio da revogação? Gente, aqui na revogação os motivos são a conveniência e oportunidade da administração pública. Ou seja, ela verifica se aquele ato ele não é inconveniente, ela verifica se aquele ato ele não é inoportuno para a administração pública. Então, tu vai colocar no caderno o seguinte, que revogação é a retirada dos atos administrativos do mundo jurídico pela conveniência e oportunidade. Então, anota aí no teu caderno, puxa uma setinha e coloca o seguinte, que a revogação, ela é a retirada dos atos administrativos do mundo jurídico. Beleza, tira do mundo jurídico pelos motivos e grava bem quais são os motivos, pelos motivos da conveniência e oportunidade. Então aqui a administração pública verifica a oportunidade do ato, a conveniência desse ato administrativo. Beleza, professor? Então, falar em revogação, fala-se que eu estou tirando do mundo jurídico esse ato administrativo pela conveniência da administração pública, pela oportunidade. Beleza. Agora, em quais atos eu posso utilizar a revogação? Aí tu vai colocar o seguinte, que a revogação eu vou usar para retirar os atos discricionários. Então tu vai colocar o seguinte, que essa revogação atinge os chamados atos discricionários. Professor, já esqueci o que é um ato discricionário. Atos discricionários são o quê? São aqueles em que o administrador público ele tem uma margem de escolha. Ele tem margem de um comportamento porque a lei falou para ele que ele tem essa opção. Então, atos discricionários são aqueles praticados com margem de escolha, dentro dos limites, lógico, da lei. Então, a revogação ela atinge esses atos administrativos chamados de discricionários. Agora eu digo o seguinte, que a revogação ela faz aqui uma análise do critério de conveniência e oportunidade. Gente, quando eu faço uma análise de conveniência e oportunidade, eu quero dizer que na revogação eu faço o controle chamado de controle de mérito. Então tu vai colocar o seguinte, que essa análise de conveniência e oportunidade também é chamada de controle de mérito. E lembra lá o que é o mérito lá do ato administrativo? Você ainda lembra o que é esse mérito?
é o juízo de conveniência e oportunidade feito pela administração pública. Então, quando eu falo que a administração pública está revogando um ato administrativo pela conveniência e oportunidade, quer dizer que ela está fazendo um controle de mérito, fazendo juízo de valor para ver se esse ato ele é conveniente ou não para a administração pública. Tranquilo? Então, veja que a revogação, quando eu falo de conveniência e oportunidade, faz um controle de mérito. Agora, um ponto muito importante. Qualquer órgão vai fazer esse controle de mérito? A administração pública vai fazer? O Poder Judiciário faz? Quem faz? Tu vai colocar o seguinte, que o controle de mérito do qual utiliza a revogação para retirar um ato administrativo do mundo jurídico é feito somente pela administração pública de modo geral. Então, tu vai colocar aqui que esse controle somente a administração pública. Então, quando tu falar aqui quando a questão falar o seguinte para você, que a administração pública, quando uma questão falar para você que um ato administrativo foi retirado por meio de um controle de mérito, quem pode fazer? Somente a administração pública. Tranquilo? De boa? Então, veja que a revogação, essa análise de conveniência e oportunidade, eu chamo de controle de mérito. E somente a administração pública pode fazer esse controle de mérito. Tranquilo? Beleza, professor. Eu lembrei agora, professor, que lá na anulação, ela retira do mundo jurídico um ato ilegal, um ato inválido, com vício. E na revogação? Na revogação, ela retira do mundo jurídico, fazendo essa análise de conveniência e oportunidade, ela tira do mundo jurídico um ato legal, um ato válido, ou seja, não há desconformidade com a lei, o ato está conforme a lei. Então, tu coloca no caderno o seguinte, que a administração, ela retira um ato e esse ato ele é um ato legal. Ah, professor, legal de ser legal, é legal porque ele não tem vício, ele está conforme a lei. E esse ato legal também é chamado de ato válido. Por quê? Porque não tem nenhum defeito, não tem nenhum vício. Onde? Lá naqueles elementos do ato administrativo. Então veja que essa revogação, ela retira um ato legal, um ato válido. Tranquilo? De boa. Agora, eu falei para você que somente a administração pública faz o chamado controle de mérito. Se somente a administração pública faz o controle de mérito, e o controle de mérito é a análise da conveniência e oportunidade, o Poder Judiciário pode fazer o controle de mérito? Não, não pode. E se o Poder Judiciário não pode fazer o controle de mérito, ele pode revogar um ato da administração pública? Também não pode. Então, o Poder Judiciário não faz o controle de mérito. O Poder Judiciário ele não revoga os atos da administração pública. E isso fere o princípio da separação dos poderes. Então, você vai colocar uma observação bem aqui, que o Poder Judiciário não faz controle de mérito e se ele não faz o controle de mérito, ele não revoga ato da administração pública. Vou colocar bem aqui esse não faz para você ficar evidente que o Poder Judiciário não faz. Então, ele não faz o controle de mérito, ele não faz a revogação dos atos da administração pública, ele não revoga. Tranquilo? Então, são informações e que as bancas adoram cobrar isso, ela não cansa de cobrar. Eu não sei porque ela não para de cobrar isso. Por quê?
porque a partir de agora você está incluindo no grupo de alunos que sabe esse tipo de informação. Que o Poder Judiciário, ele não faz o controle de mérito. Que o Poder Judiciário, ele não revoga os atos administrativos da administração pública. É uma informação clássica de questão tradicional de prova e vai estar na tua prova quando se trata de extinção de atos administrativos. Beleza? Então veja que essa observação tu não cai mais em pegadinha de prova. Agora veja que essa revogação aqui, que é a análise de conveniência e oportunidade, saiba que ela possui chamados limites. E limites não é o limite temporal, porque grava bem que a revogação ela pode ser feita a qualquer momento. Então a revogação ela não tem o limite temporal. Ah, professor, mas ela tem um limite. Qual é o limite? O chamado limite material. Ou seja, determinados atos, pela sua natureza, eles não vão poder ser revogados. Ou seja, a administração pública não vai poder tirar o ato administrativo por meio da revogação. Quais são esses atos, professor? Quais são esses limites? Tu vai colocar bem aqui uma seta. E vai dizer o seguinte, que essa revogação aqui, tu vai colocar que ela possui limites. Quais são esses limites materiais? Limites materiais. Quais são, professor? Elenca aí, que eu também já não vou errar esse tipo de questão que fala aqui os limites materiais da revogação, que fala dos limites materiais da revogação. Quais são os atos que a administração pública não pode revogar de qualquer jeito? Pela sua natureza não dá para revogar. Quais são os atos? Tu vai colocar bem aqui uma setinha. Primeiro, atos chamados de vinculados. Tu lembra o que é um ato vinculado? É aquele que o administrador público ele só tem um único comportamento para agir. A lei falou para ele que ele vai agir daquela forma. Lembra lá da situação lá de lavar a louça ou de arrumar o banheiro ou de lavar o banheiro. Lembra lá que isso lá é da discricionariedade e que na vinculação a tua esposa fala que você só vai lavar a louça, ou seja, não tem outro comportamento para você. Você só vai lavar a louça. Quando lavar a louça, a casa está arrumada para ela. Então, atos vinculados não há margem de escolha e os atos vinculados não podem ser revogados. Professor, exemplo de um ato vinculado: uma licença, uma admissão, uma homologação. Tu lembra lá das espécies do ato administrativo? Não esqueça. Então, atos vinculados, eles não podem ser revogados. Professor, beleza. Agora, qual é o próximo? O próximo é chamado de atos consumados, ou seja, aqueles atos que exauriram todos os seus efeitos. Aqueles atos que, quando ele é praticado, ele acabou com todos os seus efeitos, ou seja, esgotou todos os seus efeitos. Por exemplo, a administração pública concede uma licença para um servidor de 5 dias. Acabou esses 5 dias, a administração pública pode revogar essa licença, ela pode desfazer essa folga do servidor. Ah, servidor, finge que tu não tirou essa folga. Ela pode fazer isso? Não. Por quê? Porque o servidor já gozou da licença. Não tem mais como voltar no tempo para ele não fazer isso. Então a administração pública não pode desfazer esse ato, porque os efeitos dele já foram executados. Ele já produziu todos os seus efeitos, que era ali dar folgas para o servidor por meio da licença. Então, atos consumados não podem mais ser revogados. A administração pública não pode tirar do mundo jurídico por meio da revogação. Tranquilo? O que mais, professor? Tu vai colocar bem aqui também. Atos de procedimento administrativo. O que são atos de procedimento administrativo? Gente, quando eu quero praticar um ato, por exemplo, uma portaria de nomeação, saiba que eu vou ter um passo a passo de atividades que vão gerar essa portaria de nomeação. Todo esse passo a passo aqui, todas essas atividades
são atos que são secundários para a prática de um ato final. Então, a tua portaria de nomeação, ela começa em um determinado setor, ela vai para outro setor, e outro, até o final chega a um setor competente para publicar aquela portaria, para assinar aquela portaria de nomeação. Esses atos aqui do procedimento administrativo, essas fases, essas atividades aqui realizadas, saiba que os atos praticados aqui dentro, eles não podem ser revogados. Por quê? Porque eu pratico um ato aqui secundário dentro do processo administrativo, quando eu vou praticar o outro, o anterior já era, precluiu, ocorre a chamada preclusão administrativa. Professor, o que é isso? Só guarda que dentro aqui esses atos eles não podem ser revogados. Só guarda isso. Por quê? Vai ter um momento oportuno que a gente vai falar de preclusão administrativa quando a gente tratar ali de processo administrativo. Mas para agora, só grava o seguinte: quais são os atos que não pode revogar? Só isso vai fazer matar um monte de questão de prova. Vinculados, consumados, atos de procedimento administrativo. E a banca atrás com essa palavra, atos de procedimento administrativo. Pode revogar? Não, não pode revogar. O que mais, professor? Os chamados atos declaratórios. O que é um ato declaratório? Atos declaratórios. Gente, atos declaratórios são aqueles que declaram uma situação ou um direito. Gente, atos declaratórios é um tipo de classificação do ato administrativo. Qual é o tipo de classificação? Classificação quanto ao efeito. Classificação quanto ao efeito, o ato administrativo pode ser um ato declaratório ou um ato constitutivo. Um ato declaratório, ele só declara uma situação pré-existente, ele só declara um direito. Não tem mais o que a administração pública fazer, só declara. Um ato constitutivo, ele inova o ordenamento jurídico, ele cria uma nova situação jurídica, na verdade. Ele cria algo novo, ele extingue. Então, atos constitutivos e atos declaratórios é uma forma de classificação do ato administrativo. E o que é um ato declaratório? Por exemplo, o servidor público está ali com 75 anos, ele foi atingida ali a chamada aposentadoria compulsória. Então, uma situação aconteceu, ele atingiu 75 anos. E agora, para ele se aposentar, a administração pública vem e declara o direito dele de aposentar por meio de um ato de aposentadoria. Então, a administração pública pôde modificar algo? Não, ela só declarou que ele pode se aposentar. Por quê? Porque a situação aconteceu ali. Ele automaticamente, ali, tendo os 75 anos, ele já se enquadrou numa situação declaratória. Então, professor, não entendi nada. Então, grava somente o seguinte: atos declaratórios é um limite material da revogação, eu não posso revogar. Por quê? O assunto de classificação ele é muito extenso, porque são vários critérios que vários autores utilizam para classificar. Então a gente pode estar tratando isso em questões ou em um vídeo extra, a depender ali do seu concurso. Por isso que eu falei, deixa no comentário para qual concurso tu está estudando, que aí eu faço uma análise ali das bancas e vejo se ela tem uma característica grande de ficar cobrando classificação o tempo todo. Aí a gente consegue ali atacar também esse ponto aí de prova, beleza? Então classificação é um tema à parte, porque ele é extenso e é muito decoreba. Mas se você deixar o seu concurso aí que você está estudando, eu já faço a análise e vejo se é necessário trazer essa informação para esse vídeo. Caso contrário, a gente trabalha nas questões. Tranquilo? Mas para agora é o seguinte, grava que atos declaratórios não posso revogar. O que mais eu não posso revogar? Os chamados atos enunciativos. Professor, eu não sei mais o que é um ato enunciativo. Lembra? Uma certidão, um parecer. Lembra desses exemplos de atos enunciativos? Se a banca falar que a administração pública revogou uma certidão, tá correto? Não, porque certidão não se revoga. Parecer não vai ser revogado. A apostila ou a averbação não vai ser revogado. Atestado também não, porque são atos enunciativos, também chamados de atos meramente administrativos. Tranquilo? Beleza. Só isso, professor? Não. Ainda tem o quê? Os atos que concedem o chamado direito
adquirido. Teve um direito ali dele, saiba que quando a administração pública pratica um ato, não vai alcançar esse direito adquirido desse servidor. Então, esses atos aí são limitações materiais ao instituto da revogação. Então, essa revogação possui limites. Quais são os limites? São os limites materiais. Essa lista aqui. Se você reparar, se você aí está com a mente poluída, você já deu uma analisada aqui nessas palavras iniciais, nessas iniciais aqui das palavras, e viu que pode formar uma frasezinha. Você pode dar. Você pode dar. O que é você pode dar? São os atos que eu não posso revogar. Quais são? Vinculados, consumados, procedimentos administrativos, declaratórios, enunciativos de direito adquirido. Você pode dar? Não, pois não pode revogar. Escreve essa frase aí no teu papel, no teu caderno aí e coloca aí, você pode dar? E sem olhar para o quadro, sem olhar para o vídeo, coloca ali se você consegue lembrar quais são os atos que eu não posso revogar. O V lá de vinculado, tenta aí, dá uma pausa no vídeo, já tenta, se conseguiu, saiba que já memorizou, não vai errar a questão relacionada a esse tópico aqui. Beleza? Então volta aqui. A revogação possui limites. Esses limites aqui, limites materiais. E agora? Agora tu deve saber o seguinte, que assim como a anulação, a revogação também possui efeitos. Quais são os efeitos? Aí tu vai puxar uma seta bem aqui. E tu vai colocar o seguinte, efeitos. Efeitos da revogação. Quais são os efeitos da revogação? Da anulação, tu lembra? Os efeitos, eles retroagem, são chamados também de ex tunc, eles retroagem. E aqui da revogação, gente, da revogação, os efeitos são chamados de ex nunc, ou seja, eles não retroagem. O ato ele para de produzir efeitos dali para o futuro. O que daqui para trás, o que acontece? Nada. Os efeitos do ato continuam ali sendo produzidos. Dali que foi praticado o ato de revogação para o futuro, ele para de produzir efeitos. Tranquilo? Então aqui quais são os efeitos? Quais são os efeitos da revogação? Tu vai colocar que é o ex nunc. Ex nunc. Então primeiro copia isso aí. Beleza? Dá uma pausa, copia. Professor, dá um exemplo para mim, para melhorar ali a minha visualização, para eu não errar a questão de prova. Então, tu copia aqui. Vou apagar essa parte bem aqui, para mim exemplificar para você esse efeito ex nunc. Beleza? Como é que funciona, professor, esse efeito ex nunc? Lá está você, servidor, você. Ah, professor, isso é sim, vai ser servidor. Você, servidor, vai lá, praticou um ato administrativo. Tá feliz, né? Vou colocar você feliz aqui. Praticou um ato administrativo. Vou colocar aqui que o ato ele é uma permissão. Então, você aqui, servidor, tá sorrisão, né? Sorrisão, passou no concurso, praticou seu primeiro ato administrativo. Uma permissão, ou seja, conceder um particular usar um bem público. E tá aqui o particular, né? Tá aqui o particular. Vou colocar o particular de óculos aqui. Ele tá sorrindo também, né? Tiozinho lá, o tiozinho, né? Que tem agora a possibilidade de usar o bem público. Tá feliz. Pegou o ato administrativo aqui, tá feliz. Foi lá e começou a usar o bem público. Então, daqui em diante, o ato administrativo começou a produzir efeitos. Tranquilo? A administração pública pegou, em determinado momento, não dá mais para continuar com essa permissão. Eu vou precisar daquele espaço ali para fazer, por exemplo, uma biblioteca pública. Então, ela vai e revoga essa permissão. Então, vou colocar bem aqui que a administração pública precisa não, a administração pública ela revogou a permissão.
essa administração pública aqui tirou do tiozinho lá a utilização do espaço público. Então veja, você praticou esse ato aqui, você praticou o ato, o tiozinho pegou aqui a permissão dele e foi usar o bem público. Ficou usando, a administração pública veio e revogou essa permissão. O que acontece? Aqui, essa administração pública, quando ela revoga esse ato, com esse efeito da revogação, vai retroagir até aqui? Não. Ou seja, os efeitos dessa revogação aqui, ó, eles serão para o futuro. Ou seja, quando chegar bem aqui, essa permissão lá veio, o tiozinho começou a usar o bem, chegou bem aqui, foi revogada. Até aqui produziu efeito, aqui parou. Daqui para o futuro, não produz mais efeitos. O tiozinho vai ter que sair do espaço. Tranquilo? Acabou. Foi desfeito. Então veja que o nome desse efeito aqui é ex-tunc. Dali que o ato foi revogado para o futuro, não produz mais efeito. Isso aí é até lógico, né? Então coloca bem aqui que o efeito é ex-nunc. Tranquilo? De boa? Então, esse é o efeito da revogação. Tranquilo? E agora, professor? E agora tu vai estudar o Instituto da Convalidação. Então vou apagar aqui. Vou apagar. E você, que está o bichão em ato administrativo, a gente estudou praticamente tudo de ato administrativo. Para quem chegou somente nesse vídeo, tem uma playlist aí para você só de ato administrativo. A gente vai estar colocando nossas aulas em playlist, que o aluno que vai chegando e já vai vendo todas as aulas. Pelo menos ele não sofre de ansiedade esperando a postagem do novo vídeo. Então, o tópico de agora vai ser a convalidação. Então, tu vai colocar aqui convalidação. Então, a convalidação. Professor, o que é a convalidação? Gente, vou te dar o conceito técnico, é o conceito que as bancas cobram, e é um conceito assim, meio estranho, que é o conceito da Maria Silva Zanella de Pietro. O que ela fala? Que a convalidação ela é um ato administrativo pelo qual um vício é suprido de um ato ilegal. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer o seguinte, que na convalidação a administração pública expede um ato para aproveitar um ato administrativo, para corrigir um ato administrativo que está com defeito. É isso que ela quer dizer. Mas você vai anotar qual conceito? O técnico, o que a banca cobra de você. Então, tu vai colocar que a convalidação é um ato administrativo pelo qual supre o vício de um ato ilegal. Esse é o conceito técnico e, na verdade, quer dizer que a administração pública usa a convalidação para corrigir um defeito de um ato administrativo. A administração usa a convalidação para quê? Para aproveitar um ato administrativo com defeito. Essa é a ideia, mas segura no caderno dessa forma que quando você lê na questão, bater o olho na questão, esse conceito, saiba que se refere à convalidação. Você não precisa nem estar raciocinando em cima do conceito. Beleza? Então a convalidação, o ato administrativo, é um ato administrativo pelo qual supre um vício de um outro ato ilegal. De boa, tranquilo, convalidação. Beleza, professor. A administração pública supre o vício de um ato ilegal. Então, a administração pública, ela pode convalidar? Pode, desde que não cause prejuízo a terceiros, nem lesão ao interesse público. Você vai colocar isso no caderno? Vai. Então, coloque bem aí que esse ato administrativo que supre o vício de um outro ato ilegal, ele pode acontecer desde que
não cause lesão a terceiros, não cause prejuízos a terceiros, melhor dizendo, prejuízos a terceiros, não cause lesão ao interesse público. Então, a convalidação é uma forma de aproveitar um ato administrativo, desde que eu não cause ali um prejuízo a um terceiro, desde que eu não cause ali uma lesão ao interesse público. Essa é a ideia central da convalidação. Mas veja bem, a convalidação, vou grifar aqui, ela supre o quê? Um vício de quê? De um ato ilegal. Se o ato é ilegal e tem vício, lembra lá dos vícios do ato administrativo? Quando há vícios, quer dizer o seguinte, que esses vícios vão recair nos elementos do ato administrativo. E tu precisa saber em quais elementos vai recair um vício em que eu poderei utilizar a convalidação. E tu vai colocar o seguinte no teu caderno. Puxa uma seta bem aqui. E tu vai colocar que esse ato pelo qual supre o vício de um ato administrativo ilegal, o vício em quais elementos? Esse vício são em quais elementos? Aí tu vai colocar dessa forma. Isso aqui é uma pergunta. Vício em quais elementos? Quais são os elementos que permitem eu utilizar a convalidação? Quais são os elementos? E tu vai colocar que esses elementos são a competência e a forma. Então, a convalidação é um ato administrativo que a administração pública pratica para aproveitar um outro ato que está com vício. Só que o vício que admite utilizar a convalidação é um vício que recai nos elementos do ato administrativo. Só que em todos os elementos, não. Em quais elementos? Tá aqui que tu viu que agora que é a competência e a forma. Então, no elemento competência e no elemento forma, caso haja um vício, eu posso convalidar, eu posso utilizar a convalidação, eu posso aproveitar esse ato administrativo? Pode, desde que essa competência aqui, você vai colocar uma seta bem aqui, ela respeite duas situações. Quais? Não seja uma competência exclusiva, porque se um servidor pratica um ato e a competência exclusiva dele, se o servidor pratica um ato e a competência exclusiva do colega dele, saiba que mesmo o colega dele querendo aproveitar esse ato aqui, ele não vai poder, porque é uma competência exclusiva. Então lembra lá do elemento competência. Quando houver um vício nesse elemento competência e essa competência, para que eu possa utilizar a convalidação, ela não deve ser exclusiva. Então vai colocar o seguinte, que a convalidação é um vício em quais elementos? Competência e forma, desde que a competência não seja exclusiva. Então tu vai colocar aqui, se não for exclusiva, eu posso utilizar o instituto da convalidação. Então, o primeiro ponto é a competência não é exclusiva. Tranquilo? Não é competência exclusiva? Eu posso usar a convalidação. Forma. Ah, professor, você falou que tinha outro ponto da competência. Bem lembrado, bem lembrado. Você está atento, eu pensei que você estava dormindo babando, mas você não está. Qual é outro ponto? Quando a competência é dividida em razão da matéria. Professor, como assim? Vou colocar primeiro aqui para você. Quando a competência for dividida, vou colocar assim para ficar mais fácil a compreensão, dividida em
razão da matéria. Quando a competência for dividida em razão da matéria, saiba que se há um vício nessa competência, eu não posso convalidar. Professor, como é que funciona essa competência em razão da matéria? Tu vai gravar o exemplo da prova logo. Qual? Dá um exemplo, tu anota aí. Exemplo. O ministro da Saúde. Esse ministro da Saúde, ele pratica um ato de competência do ministro da Educação. Vou colocar aqui, ministro da Saúde pratica um ato de competência do ministro da Educação. Quando esse ministro da Saúde pratica um ato de competência do ministro da Educação, quer dizer que esse ato possui um vício. Em qual elemento? No elemento competência. As competências do Ministério da Saúde, as competências do Ministério da Educação, as competências do Ministério do Transporte e dentre outros ministérios. Essas competências, elas são distribuídas em razão da matéria, ou seja, a pasta do Ministério trata de qual matéria? Matéria da educação, matéria da saúde, matéria de transportes, matéria da economia. Saiba que essa matéria é o motivo que eu vou dividir meus ministérios. Então, eu crio ministérios porque eu quero que ele trate ali daquela matéria de educação. Eu crio um ministério porque eu quero que ele trate ali daquela matéria de saúde. Então, a competência, ou seja, as atribuições do Ministério da Saúde foi dividida em razão da matéria. Qual matéria? Saúde. Então, não pode o Ministério da Saúde, por exemplo, praticar atos do Ministério da Educação, porque as competências dos ministérios foi dividida em razão da matéria. Então, cada ministério vai tratar de uma matéria específica. O da educação trata da educação. O da saúde tem que tratar da saúde. Então, se o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, pratica um ato do ministro da Educação, esse ato aqui possui vício? Possui vício. Possui vício em qual elemento? No elemento competência. E se possui o vício no elemento competência, de modo geral, eu poderia convalidar? Poderia, só que nesse caso aqui, a Maria Silva Zanardi Pietro fala o seguinte: não dá para me convalidar. Professor, quem é Maria Silva Zanardi Pietro? É a doutrinadora do direito administrativo, porque são vários doutrinadores falando várias coisas. Então eu já trago o que é de prova. E ela falou o seguinte, que se o ministério praticar um ato de competência de outro ministério, não dá para revogar, porque essa competência foi dividida em razão da matéria. E quando é em razão da matéria um vício no elemento competência, eu não posso utilizar a convalidação. Então grava bem que a convalidação, o vício recai nos elementos competência, no elemento forma. O elemento competência, de modo geral, eu posso convalidar? Posso, desde que não seja uma competência exclusiva, desde que não seja uma competência dividida em razão da matéria. Se for uma competência exclusiva, se for uma competência dividida em razão da matéria, saiba que eu não posso convalidar. Tranquilo? De boa? Grava bem esse exemplo aqui, que é o exemplo de prova. Agora eu vou apagar aqui e dar continuidade. Então, a convalidação é um ato administrativo que é praticado para suprir um vício de um ato ilegal. Então, o vício deve recair em quais elementos? Competência e forma, desde que não seja exclusiva, desde que não seja em razão da matéria. E a forma, professor? A forma, quando ela não for essencial à validade do ato. Então, tu vai colocar bem aqui que a forma, quando não for essencial à validade do ato.
Então, o elemento forma, quando eu tenho um vício, de modo geral, eu posso convalidar? Posso. Desde que a forma ela não tenha essa característica aqui, ó. Ela não seja essencial à validade do ato. Por exemplo, vou colocar bem aqui um exemplo. O ato de desapropriação. O que é desapropriar, professor? É a posse mansa, ou seja, a administração pública lá pega e transfere a propriedade para o seu bem. Ela transfere a propriedade para si, mas isso aí não é caso de agora. O ato de desapropriação, tu nem sabe o que é, mas sabe que esse ato de desapropriação aqui, a forma que é exigida para que esse ato seja legal, que ele esteja bonitinho, igual a lei, a forma exigida é um decreto. Então aqui, ó, a forma é o decreto. Então, o decreto, tu vai colocar bem aqui, que ele é a forma que foi exigida por lei. Então, caso alguém queira desapropriar um bem de outro alguém, saiba que a forma exigida é um decreto. E para complementar aqui, esse decreto é competência privativa do chefe do poder executivo. Então, somente o prefeito pode desapropriar, somente o governador pode desapropriar, ou seja, somente o chefe do poder executivo. Então, a forma aqui exigida é um decreto. Vamos supor que o prefeito de Macapá desapropriou um terreno e ele editou uma portaria. Então, ele editou uma portaria. Então, ao invés de ele editar um decreto, que é a forma exigida para a validade do ato, ele editou uma portaria. Então, há vício aqui, em qual elemento? No elemento forma. Qual era a forma que era para ser utilizada? Um decreto. Qual foi a forma que o prefeito aqui utilizou? Uma portaria. Há um vício no ato administrativo? Há um vício no elemento forma. Agora eu digo para você, esse vício aqui é essencial à validade do ato, essa forma aí. Esse vício, ele pode ser aproveitado? Não. Esse aqui específico, não. Por quê? Porque a lei exige para a validade do ato de desapropriação que seja um decreto. E o prefeito lá editou uma portaria. Nesse caso, não dá para eu aproveitar, não dá para eu convalidar. Ah, professor, beleza. E se for outro vício normal qualquer, de forma, não adotou o procedimento legal, dá para convalidar? Dá. Então, qual é a regra geral? Que na convalidação, o vício cai no elemento competência, no elemento forma. A forma, de modo geral, dá para convalidar? Dá. Agora, se ela for essencial à validade do ato, não dá para convalidar. Deu para compreender? Grava bem, toma. Recebe aí e fica com essa informação dentro da tua cabeça para te não errar a questão de prova. Competência e forma dá para convalidar? Dá. Desde que não aconteça essas observações aqui. E um exemplo clássico que acontece de um vício de forma que não dá para convalidar é esse aqui. Um ato de desapropriação que era por decreto, foi ditada uma portaria, uma resolução, qualquer outra forma que não foi o decreto, vício de forma, nesse caso, não convalida, porque a forma era essencial à validade do ato. Tranquilo, de boa, segura. Beleza, professor. Tô bichão agora. Vou apagar aqui. E a gente vai colocar o seguinte. Lá na anulação e na revogação, o que acontece? Na anulação, eu gero um ato nulo, eu preciso tirar do mundo jurídico um ato nulo. Lá na revogação, eu tiro do mundo jurídico um ato válido. E aqui na convalidação, tu vai retirar do mundo jurídico, retira um ato anulável. Um ato anulável. Professor, o que é um ato anulável? O que é esse ato anulável aqui? Ato anulável é aquele que possui um vício sanável.
Vai colocar bem aqui. Possui um vício sanável. O que é esse vício sanável? É um vício que recai nos elementos competência e forma. Beleza? Então, ato anulável é aquele que possui um vício sanável. O que é um vício sanável? É um vício que recai no elemento competência, no elemento forma. Então, o ato aqui da convalidação, ele é um ato anulável. Quando a banca falar ato anulável, posso convalidar? Pode. Então, essa nomenclatura de ato anulável quer dizer o seguinte, que são atos que têm um defeito ali que eu posso aproveitar. Chama-se de nulidade relativa, ou seja, dá para aproveitar aquele ato que está com defeito. Tranquilo? De boa? E agora? E agora tu vai saber o seguinte, que lá na anulação o efeito dela é o ex tunc. Na revogação o efeito é ex nunc. E aqui na convalidação ela produz efeitos? Produz. Qual é o efeito? O efeito é ex tunc, ou seja, ele retroage. Então ele vai lá na publicação do ato, conserta o ato e aqui os efeitos já vêm consertados já. Então tu vai colocar bem aqui que a convalidação ela produz efeitos. Quais são os efeitos da convalidação? E tu vai colocar bem aqui ex tunc. Grava bem aqui. Porque a banca só fala o seguinte, convalidação fala aqui ex nunc, tá certo? Não, tá errado, porque convalidação ela é ex tunc. Retroage, é o mesmo pensamento lá da anulação. Foi praticado o ato. Lá na frente verificou que ele estava com vício. Eu pratiquei uma convalidação, ele retroagiu a data desse ato, consertou tudo e dali em diante está tudo ok. De boa? Então qual é o efeito? Ex tunc. Eu falei para você até agora que a convalidação é o quê? Um ato administrativo que eu vou suprir um vício num ato ilegal que recai nos elementos de competência e forma. Até agora você está obstando em convalidação. E eu falei para você que a convalidação não pode causar um prejuízo a terceiro. A convalidação não pode causar uma lesão ao interesse público. E agora tu deve saber o seguinte, o entendimento do STJ. O que ele fala? Que na convalidação, caso haja uma impugnação de um particular na via administrativa ou judicial, aquele ato com vício eu não posso convalidar. Então, primeiramente, tu vai colocar o seguinte, vai colocar uma observação aí no teu caderno, primeiramente, para você segurar, e depois vamos explicar o que o STJ estava falando quando ele disse que impugnação de ato não dá para convalidar. Então, tu coloca o seguinte, que ato impugnado na via administrativa ou judicial o que acontece? Não pode convalidar. Então, o primeiro ponto que tu vai guardar é o seguinte, entendimento do STJ. Um ato impugnado na via administrativa ou judicial não pode convalidar. O que isso significa? Primeiro tu grava que um ato impugnado na via judicial ou administrativa eu não posso convalidar. Primeiro tu grava isso. De boa? Gravou isso? Tranquilo? Gravou? Copiou? Agora eu vou te explicar o que isso significa. Vou colocar bem aqui. Você, servidor, praticou um ato administrativo. Vou colocar aqui uma portaria.
você praticou um ato administrativo. O que aconteceu? Praticou o ato administrativo, ele começou a produzir efeitos. Ele começou a produzir efeitos. Então aqui isso aqui é você, tá feliz, passou no concurso, praticou um ato administrativo, começou a produzir efeitos. Aqui, ó, começou a produzir efeitos, veio um particular aqui e impugnou. Deixa eu colocar aqui esse particular. Ele impugnou na via administrativa. Ele impugnou esse ato aqui. Então você praticou esse ato administrativo, começou a produzir efeitos. Aí vem o particular e impugnou esse ato administrativo. Beleza? Deu para segurar? Aqui, aí a administração pública bem aqui, lá na frente, essa administração pública ela verificou uma ilegalidade. Ela verificou o quê? Que é um vício no elemento competência. Então vou colocar bem aqui que essa administração verificou uma ilegalidade, vou colocar verificou um vício, para ficar logo mais rápido, do elemento competência. Então veja aqui, você praticou um ato, uma portaria, começou a produzir efeitos. Um particular impugnou essa portaria na via administrativa, ou seja, ele entrou com um requerimento lá falando, olha, aquele desgraçado que praticou o ato ali não era ele para praticar não era ele. Ou seja, ele impugnou. A administração pública verificou que há um vício no ato administrativo no elemento competência. Nesse caso aqui, eu te pergunto, ela pode convalidar sim ou não? Elemento competência é convalidável? É. Nesse caso aqui, a administração pública pode convalidar sim ou não? Gente, nesse caso, não. Por quê? Não pode convalidar nesse caso, porque aqui um particular impugnou. Deixa eu apagar bem aqui. Você já copiou a parte de baixo? Enxerga melhor aqui esse trajeto. Deixa eu apagar bem aqui e enxerga esse negócio, que isso é questão de prova. E quando cai o aluno bom, erra isso aqui. Por que o aluno bom erra? Porque ele sabe ali, está confiante e não se atenta aos detalhes. A banca falou que o ato foi impugnado na via administrativa ou o ato foi impugnado na via judicial. Toma cuidado que ela vai te perguntar se pode convalidar ou não pode convalidar. Então você aqui praticou um ato de portaria, produziu efeito, aí lá o particular impugnou. Impugnou, ou seja, não está satisfeito, impugnou na via administrativa com requerimento. Então a administração pública verificou, tinha ali uma ilegalidade no elemento competência. De modo geral, ela não era exclusiva a competência, nem era em razão da matéria. Dava para convalidar? Dava. Só que com uma impugnação no particular, eu não posso convalidar. Então quando houver impugnação na via administrativa ou judicial, saiba que eu não posso convalidar. Tranquilo? De boa? Então, convalidação, ela tem essas características. Se for impugnado, eu não posso convalidar. De boa? Tranquilo? Então, gente, a gente encerra agora a teoria do nosso conteúdo atos administrativos. E o que eu peço para você? Que você leia tudo que você escreveu nesse caderno, porque tudo que está no teu caderno é questão de prova. E a gente vai fazer o quê? Vamos gravar um vídeo tratando do quê? Falando já de questões. Vou gravar um vídeo fazendo uma resolução de questões, vou postar para vocês, vou deixar o link para vocês pegarem as questões e vocês façam as questões antes de começar o vídeo, beleza? Assim você vai conseguir verificar se você assimilou de fato. Para agora eu quero que tu se inscreva no canal, para você que é novo. Se está gostando ou gostou do assunto atos administrativos, compartilha com os amigos, porque quanto mais gente vê esse vídeo, mais eu vou acordar de manhã cedo para fazer mais vídeos para vocês
e mais vocês vão ganhar, porque vocês não vão errar nenhuma questão de direito administrativo. E se está gostando muito mesmo, dá um like aí, porque mais gente vai conseguir ver esse vídeo. Então, quero que você faça uma revisão de tudo que você anotou e vou postar um vídeo só de questões para você verificar e mensurar se foi ali um bom rendimento ou não. E tá com dúvida? Deixa no comentário aí que a gente vai tirar a tua dúvida. Então,